A comparação dá o tom do problema. O temporal da última sexta-feira, dia 11 de outubro, deixou mais gente sem energia elétrica em São Paulo do que na Flórida, devastada por um furacão de categoria 1. A capital paulista chegou a ter 1,45 milhão de pessoas sem luz por mais de 24 horas. Em muitos bairros, a energia só foi ser restaurada na segunda. Em outros, ainda nem voltou. Responsável pela gestão da energia do estado de São Paulo desde 2018, a Enel é alvo constante de reclamações. Qualquer chuva mais forte na cidade de São Paulo, por exemplo, provoca interrupção no abastecimento de energia e dor de cabeça para moradores, comerciantes, que precisam amargar as perdas com mercadorias e fuga dos clientes dos estabelecimentos comerciais. Num clássico jogo de empurra-empurra, a empresa italiana, a prefeitura, o estado de São Paulo não assumem responsabilidades e deixam o cidadão no escuro. Terça-feira, 15 de outubro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. O assunto da semana é o apagão da Enel em São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o engenheiro elétrico Ícaro Chaves. Ícaro, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabriela. Eu que agradeço, o prazer estar aqui com vocês. Ícaro, eu vou começar dando um contexto. A gente tem, desde segunda-feira de manhã, mais ou menos 500.000 de imóveis sem luz em São Paulo. Isso sem contar, né, a quantidade de pessoas, porque por casas a gente tem uma média de famílias que estão sem luz. A gente tem relatos de pessoas que precisavam usar aparelhos médicos dentro de casa para utilizar aparelhos hospitalares, né, por exemplo, para ter oxigênio, enfim, uma infinidade de relatos que estão pipocando nas redes sociais, na internet, na imprensa de maneira geral. E o governo já disse que vê uma falha na fiscalização e que vai cobrar da Enel ressarcimento por apagão em São Paulo. Então, só para a gente começar a nossa conversa, você acredita num ressarcimento? Isso já aconteceu alguma vez? Ou, na prática, os consumidores acabam ficando por isso mesmo? Enfim, isso vai passar como já aconteceu outras vezes? Gabriela, o mais provável é que os consumidores possam ter ressarcidos as despesas que tenham com eventuais danos por causa do apagão com equipamentos, né? Então isso aí é já a previsão legal. Se você tiver um equipamento seu danificado por questões de oscilação de energia, você pode ter o direito de cobrar da companhia ressarcimento. Agora, despesas e prejuízos com lucros cessantes ou danos morais ou coisas do gênero, isso muito dificilmente vai acontecer, né? Porque o custo seria assim muito alto, né? Então isso não há previsão legal quanto a isso. É até possível que algum consumidor queira pedir esse tipo de coisa, mas não há previsão legal nesse sentido. Então, o mais provável é que esse prejuízo seja assumido por cada um e cada um dos consumidores. O ANEEL fala sobre a necessidade de contratar mais funcionários. Eu pergunto, seria esse o caminho? Porque houve uma redução importante no número de funcionários da Enel nos últimos anos. Em 2023, a gente teve um outro apagão. Então, o quanto isso é emblemático, né, no sentido de você não ter funcionários suficientes. A Enel diz que ampliou a equipe em 4,6% desde o apagão no ano passado, portanto, em 2023. Só que a promessa, depois do que aconteceu, era de crescer 31%. Então, está muito longe do que tinha sido a promessa, né? Gabriela, primeiro é preciso entender como que funciona o setor elétrico, né? Como que é a regulação do setor elétrico. Uma companhia de energia, distribuidora de energia, ela recebe uma concessão. Essa concessão é federal. Então, tanto a distribuidora de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar do Brasil, é uma concessão federal. E ela é remunerada pela tarifa. E essa tarifa ela é determinada por uma agência, que é a agência reguladora, que é a ANEEL.
Então, a ANEEL, que faz, às vezes, do governo federal, ela que toma conta, em nome do governo federal, dessa concessão. E essa remuneração, ela é feita com base nos custos da empresa. Então, a empresa apresenta uma planilha de custos anualmente para a ANEEL e pede que haja um reajuste tarifário de acordo com o gasto que ela vai ter que ter com aquela concessão dela. Aí você coloca todos os postes que ela vai ter que comprar, a energia que ela vai ter que comprar, os transformadores, todos os equipamentos que ela vai ter que substituir, né? Porque os equipamentos eles têm uma vida útil, então ela vai ter que trocar esses equipamentos. Você entra nesse custo, os impostos, né, que nós pagamos sobre a conta de luz, o preço da energia, todos os encargos setoriais. Então, a companhia distribuidora manda esses custos para a agência reguladora e a agência reguladora aprova ou não esses gastos, né, vamos dizer assim. É muito parecido com o que acontece, por exemplo, com as empresas de ônibus. Elas também mandam ali para a prefeitura, no caso, né, todo ano os seus gastos para pedir um reajuste tarifário. Acontece que, pela modelagem que existe no nosso sistema elétrico, todos os gastos que são feitos com a compra de energia, com o pagamento dos tributos e com os equipamentos, esses gastos que a companhia tem são integralmente embutidos na tarifa. Então, o consumidor vai pagar. Então, quando o consumidor ouve, por exemplo, que a Enel vai fazer um investimento de 20 bilhões de reais, de tantos bilhões de reais, não é a companhia que vai fazer esse investimento, é o consumidor, porque tudo isso vai ser pago, cada centavo vai ser pago na tarifa. Só que o que acontece, Gabriela? Existe uma parcela daqueles gastos da companhia que não são embutidos automaticamente na tarifa. E entre esses gastos estão a remuneração de dividendos que a empresa vai pagar para os seus donos e os salários dos funcionários. Então, como o setor de energia elétrica, principalmente distribuição, uma dificuldade muito grande você aumentar as receitas, né? Você não tem como aumentar, vender mais energia, porque o seu mercado é aquele mesmo, é um monopólio natural. Qual é a única forma que as empresas têm de aumentar a margem de lucro? É reduzir o gasto com o pessoal. Então, as empresas são incentivadas a contratar cada vez menos pessoas. E aí não existe na regulamentação, nos contratos dessas companhias com o poder público, que são feitos através da ANEEL, nada exigindo um mínimo quantitativo de funcionários, não tem nada exigindo uma qualificação mínima dos funcionários, nada exigindo uma remuneração mínima dos funcionários, e nem mesmo índices de acidente de trabalho. Não tem nada que exija que a empresa cumpra patamares de diminuir os acidentes de trabalho com mortes ou com mutilações que existem. Então, não há no nosso ordenamento regulatório do setor elétrico nada que incentive a empresa a contratar mais gente ou a melhorar a qualidade do serviço. E esse é o grande problema, porque a gente precisa lembrar que tudo que o setor elétrico ele fornece, principalmente na parte de distribuição, é confiabilidade. Porque você precisa que a energia chegue na sua casa o tempo todo. Dos serviços essenciais, talvez a energia elétrica seja aquele que tolera menos interrupção. Você consegue ficar uma semana sem água na sua casa, eventualmente, se você tiver uma caixa d'água. Você consegue ficar algum tempo sem combustível, né? Você deixa gasolina no tanque do seu carro, por exemplo. Agora, a energia elétrica não tem como o consumidor acumular. Então, ele precisa daquela energia elétrica o tempo todo. Então, a confiabilidade no setor elétrico é a coisa mais importante. E quem garante a confiabilidade não é só equipamento, não é só investimento. Quem garante a confiabilidade é o trabalhador, que precisa fazer a manutenção preventiva para evitar que esse tipo de situação aconteça e fazer a manutenção corretiva quando ela é necessária. Então, quando a gente vê a ANEEL dizendo que o quantitativo está abaixo do que deveria estar, isso não está escrito no contrato. Não tem nem no contrato nada dizendo que a Enel não pode demitir os funcionários. O que ela tem é que ela tem que seguir determinados parâmetros de qualidade, e se ela fizer isso com 1 milhão de funcionários, com 10 funcionários, com todo mundo terceirizado, com a situação mais precária possível, para a agência reguladora, pouco importa. Então, o que a gente tem é um modelo regulatório que coloca cada vez mais incentivo com que essas empresas distribuidoras precarizem o trabalho. E isso, sem sombra de dúvida, vai ser pago pelo consumidor na forma de apagões. Muito bom esse seu contexto, Ícaro, porque, para quem não sabe, né, eu estou conversando com o Ícaro Chaves, ele é engenheiro eletricista e também ex-conselheiro da Eletronorte. E no passado, você já fez uma fala muito importante
denunciando como os controladores, né, da Eletronorte demitiram em massa funcionários do corpo técnico, né? Então, como isso prejudicou todo esse trabalho, eles fizeram isso, claro, para lucrar mais, distribuir os dividendos, e deixaram, né, a população, na prática, sem os técnicos, sem equipamentos de manutenção. A gente teve também, no começo de 2024, a Folha de São Paulo já trouxe uma matéria trazendo como uma equipe da concessionária da Enel, mobilizada para ir até um endereço, quando tem algum chamado de problema de energia, está demorando, em média, tá o dobro do tempo, né? Isso em 5 anos, o tempo de espera por equipes da Enel dobrou. Então, o período sem luz até diminuiu, e a empresa, né, a Enel, diz que 87% das interrupções é resolvido em 6 horas. Acontece que está se provando tempos depois, 10 meses depois que essa matéria foi para o ar, que de fato é muito tempo de espera quando a gente tem um evento tão importante quanto esse apagão. Então a gente estava falando aqui nessa reportagem de 12 horas, a gente teve gente que ficou 50, 60, 70 horas, continua sem luz e está esperando por um atendimento. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de redução de pessoal. E eu queria te perguntar a respeito da privatização, né, Ícaro? Acho que é importantíssimo a gente falar sobre essa mudança e esse processo de concessão da Enel. É possível falar numa reversão se não está atendendo ao que a população precisa, né? Porque é um direito básico receber energia. Como é que seria esse processo, se é que isso é possível? Olha, Gabriela, o Brasil viveu um processo de privatização que começou nos anos 90. Então, a partir de 1995, o governo Fernando Henrique começa o processo de privatização do setor elétrico brasileiro, que hoje está praticamente completo, né? A privatização da Eletrobras foi praticamente o prego no caixão do setor elétrico público do Brasil. Sobrou alguma pouca coisa hoje no Brasil de público ainda. E o que acontece? A própria legislação das concessões, ela prevê instrumentos para proteger o interesse público. Dentre esses instrumentos estão a caducidade, estão a intervenção e a própria encampação, né? Então já houve, inclusive, no passado, eu posso citar o caso do estado do Pará, onde houve uma intervenção da própria ANEEL na distribuidora do Pará. Então o mecanismo da intervenção é possível. Então, o poder público, ele intervém naquela empresa, ele passa a controlar a empresa de fato. É uma possibilidade. A outra possibilidade é a possibilidade da encampação, por interesse público. Então, se o governo quiser encampar qualquer empresa do setor elétrico, qualquer distribuidora de energia, ou a Eletrobras, ou a Engie, qualquer empresa, porque esses são bens da União. É um serviço público da União que essas empresas prestam em nome da União. São prestadores de serviço. O governo pode fazer isso, claro, desde que haja as devidas indenizações. E existe o processo da caducidade, que é simples. Quando a empresa não cumpre com o contrato, com o que está previsto no contrato, o governo pode rescindir aquele contrato. Então, essas possibilidades existem, estão previstas na lei. Agora, para além disso, Gabriela, o que acontece? Como eu falei para você, essas privatizações elas começaram nos anos 90. E agora nós estamos completando 30 anos dessa experiência. O setor elétrico brasileiro foi feito principalmente pelo Estado. Então, quando o Brasil se industrializou, o nosso período de industrialização, dos anos 40 até os anos 80, foi todo ele com base em energia. Não se faz industrialização e urbanização, né? O processo de urbanização absurdamente acelerado que o Brasil teve, um processo de industrialização muito acelerado, tudo isso precisou de energia elétrica. E essa energia foi provida por empresas do Estado, sejam empresas federais ou as empresas estaduais. A partir dos anos 90, passa a haver uma nova experiência no Brasil, que é o processo de privatização. E a promessa naquele período é de que o serviço fosse ficar melhor e mais barato. 30 anos depois, nós vemos que aconteceu exatamente o contrário. Nós temos energia cada vez mais cara e cada vez pior. Eu acho que 30 anos é tempo suficiente para você ver se uma experiência deu certo ou não. E o que está acontecendo agora? Essas concessões, muitas delas, eu vou citar, assim, são 20 concessões por todo o Brasil, tá, Gabriela? Então, por exemplo, a concessão do estado da Bahia, do estado do Ceará, do estado do Pará, da capital do Rio de Janeiro, de São Paulo, a própria Enel, várias dessas concessões elas vão vencer até o ano de 2030. E o governo federal foi instado pelo próprio TCU, porque o prazo está chegando, a dizer o que ele vai fazer com essas concessões. Ele tem, legalmente, 3 possibilidades. Ele pode relicitar essas concessões, fazer um novo leilão,
e aquela que oferecer a melhor proposta de preço, de qualidade, sabe-se lá de que ela pode assumir essas concessões que estão vencendo, né? Ela pode renovar essas concessões, ou ele pode simplesmente tomar de volta essas concessões para o Estado. Que, aliás, é o que foi feito, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, nos últimos anos, mais de 300 concessões de distribuição de energia elétrica foram estatizadas assim. Que é uma estatização que você pode dizer que não é nem estatização, porque o contrato simplesmente venceu e o poder público, que é o dono do serviço, preferiu ele mesmo assumir o serviço. Por quê? Porque a população mostrou-se insatisfeita com a privatização. Porque a privatização dá errado não é só no Brasil, é em todo lugar do mundo. Privatização no setor elétrico nunca deu certo. Então, o governo poderia simplesmente fazer isso. Só que o que acontece é o contrário. O que nós estamos vendo agora é que o governo federal, isso em julho desse ano, o governo emitiu um decreto prevendo a renovação por mais 30 anos dessas concessões, que vão ganhar serviço de graça. Quer dizer, o prêmio pela péssima qualidade de serviço vai ser a renovação das concessões. Né? Então, é uma oportunidade que o Brasil está perdendo de rediscutir esse modelo privatista. E provavelmente nós vamos ter a situação aí perdurando pelos próximos anos. Sem dúvida, seria uma oportunidade de fazer isso. Eu pergunto também, Ícaro, sobre a responsabilidade dos poderes em relação à falha de distribuição de energia, né? Porque a gente teve o governo federal dizendo que houve um erro na fiscalização, então apontando possivelmente um problema no controle feito pela ANEEL ou pelo próprio governo paulista. O Ricardo Nunes, que é importante sempre dizer, Ricardo Nunes que está em período eleitoral, está em plena campanha, dizendo que a Enel era uma inimiga de São Paulo, enfim, e levando o problema, dizendo que o problema era do governo federal. O governo federal está dando uma resposta agora, o ministro de Minas e Energia se pronunciou a respeito disso nessa segunda-feira, deu 3 dias para a Enel restabelecer a maior parte da energia em São Paulo e também disse que o governo federal vai garantir o restabelecimento, a liberação de profissionais, veículos, equipamentos, enfim, dando apoio a essas concessionárias, né, as operadoras, na verdade. Agora, quando a gente vê jogando, assim, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, jogando a responsabilidade para outras pessoas, eu te pergunto, para quem está nos acompanhando, né, entender de verdade como é que funciona todo esse controle, de quem é a culpa? Olha, a culpa é do concessionário. Então, a culpa, em primeira instância, é da empresa, Enel, ponto. Agora, quem é o responsável pelo serviço? Não há dúvida nenhuma, o responsável pelo serviço é o governo federal. É a ele que cabe, ele que é o dono do serviço. E a Enel é uma prestadora de serviço dele, como se fosse uma terceirizada, como se você tivesse uma empresa, sabe, sei lá, uma empresa de alimentação. Você contrata alguém para fazer a limpeza. Se por acaso o seu estabelecimento não está limpo, a responsabilidade é sua, em última instância. Então a responsabilidade é do governo federal. Claro que aí, na questão específica de São Paulo, cabe ver a questão do próprio paisagismo, né? Por quê? Porque tem um problema, é evidente que nós temos um problema sério que são as árvores. Agora você vai fazer o quê? Você vai tirar todas as árvores das cidades? Então, sempre houve convivência do setor elétrico com as árvores. Não é de hoje, né? A imensa maioria da rede elétrica do Brasil e, aliás, do mundo é aérea. Então, a convivência com árvores ela é feita. E o que você faz? Você previne, você faz poda de árvores, você, eventualmente, se a árvore está doente, você corta a árvore. As árvores são de responsabilidade da prefeitura. Agora, a própria empresa tem a prerrogativa, no caso a Enel, de fazer a poda dessas árvores. Ela vai ter que pedir autorização para a prefeitura. Ninguém pode sair cortando árvore por aí. A árvore não é de ninguém, ela é responsabilidade da prefeitura. Então, algumas questões há que se discutir. Mas, no fim das contas, o responsável pelo serviço é o governo federal, Gabriel. E isso tem que ficar claro. Eu acho que a gente pensar... imagina a situação, eu tenho visto as movimentações do ministro. O ministro disse que está mobilizando equipes de todo o Brasil, outras distribuidoras que estão em solidariedade à situação de São Paulo, mandando funcionários de todo o Brasil para São Paulo para resolver a situação. Agora eu pergunto se é razoável que o consumidor fique dias esperando, né? Porque aí você vai ter que chamar o camarada, vir de outro estado, pagar uma passagem, trazer ele para cá. Quantos dias vai demorar isso? E nós vamos conviver com isso sempre? Então o problema é que nós temos que ter equipe da empresa concessionária para fazer a manutenção preventiva, ou seja, para trocar os equipamentos, para fazer a manutenção, para garantir que os equipamentos estejam funcionando, para podar as árvores.
né? Para que a gente evite que a gente tenha situações como essa, que qualquer temporal a cidade fique no escuro. A gente tem milhões de pessoas no escuro. E que a gente tenha equipes de contingência em quantidade suficiente. É isso que tem que ser feito. Não é razoável você esperar 2, 3, 4, 5 dias para mobilizar equipes de outros lugares para resolver esse tipo de problema. Então eu acho que o que precisa nesse momento é a gente aproveitar a oportunidade para tentar fazer primeiro diagnóstico correto. Será que o problema é só em São Paulo? Será que nós não estamos tendo isso em outros lugares? A gente tem visto que no Rio de Janeiro tem problemas semelhantes. Aqui no estado de Goiás não é nem notícia mais. Tem cidades que passam dias e dias sem energia elétrica e ficam sem água, né? Porque se você não tem energia, como é que você vai bombear água para abastecimento das pessoas? Sem falar na Amazônia. Então, esse tipo de situação tem se tornado corriqueiro. E a gente não pode achar que isso é normal. Dizer que isso é por causa das mudanças climáticas. Ora, mudanças climáticas existem. Agora, a gente não conta que o Brasil tenha sido acometido de nenhum furacão nos últimos meses. Muito menos a cidade de São Paulo. Por mais que vente, vento sempre teve, chuva sempre teve, tempestade sempre teve. Então, eu acho que isso é uma desculpa que as empresas e o próprio governo dá para tentar se eximir da responsabilidade. A gente não pode assumir que isso seja o novo normal. Porque em todo mundo, então vai ser assim agora? Claro que não. Então a gente tem que ter redes mais resilientes. E redes mais resilientes exigem um serviço que funcione com qualidade. E está provado que o modelo privado não funciona. Agora, o problema no Brasil é que, como privatizou praticamente todas as empresas, você não tem nenhum parâmetro. Então fica a população de São Paulo dizendo que quer tirar a Enel, mas vai colocar o que no lugar? Provavelmente vai ser uma empresa tão ruim quanto, porque a lógica do setor elétrico, ela leva a isso. Como eu falei para você, se a empresa quiser gastar R$ 1 bilhão com equipamentos, ela coloca esse R$ 1 bilhão na tarifa e o consumidor paga. Agora, se ela quiser gastar R$ 1 bilhão contratando mais funcionários, ela não coloca isso na tarifa. Então, como que ela vai pagar? Então, ela não tem incentivo nenhum para contratar mão de obra, para qualificar a mão de obra. Então, esse é o problema. Nós estamos tendo um problema hoje de falta de mão de obra no setor elétrico. E, lamentavelmente, o próprio governo não discute isso. Nesse processo de renovação das concessões que nós estamos vivendo, os companheiros do movimento sindical estiveram no governo, dialogaram com o governo, pedindo que fossem colocados parâmetros de qualidade do trabalho nos contratos de concessão para proteger a qualidade do trabalho, proteger o trabalhador, fazer com que o trabalhador tivesse segurança, tranquilidade para exercer o seu trabalho, que, diga-se de passagem, é um trabalho de risco, pessoas morrem para que você tenha energia elétrica em casa, lamentavelmente, mas nada disso foi aceito. Essas recomendações não foram aceitas. Então a gente vê uma situação de que é o governo agindo de forma cada vez que tem uma emergência. Eu acho que isso não é sustentável. Eu acho fundamental essas suas ponderações todas, Ícaro. Eu queria aproveitar e trazer especificamente aqui o caso do enterramento de fios em São Paulo. Você falou, por exemplo, sobre podas das árvores. Eu acho que é básico para conseguir, numa cidade como São Paulo, com essa quantidade de fios, né, sustentando energia elétrica. Em 2005, então, já faz quase 20 anos, o então prefeito, que era o José Serra, ele sancionou uma lei obrigando as concessionárias de energia elétrica de São Paulo a enterrar os cabos. Em 2015, o Haddad, ele relembrou essa história, né? Ele publicou uma lei, né, uma portaria exigindo que essa lei fosse cumprida, o Fernando Haddad. E a justiça suspendeu, nessa época, que foi em 2015, essa portaria municipal da gestão Haddad, que estava justamente obrigando as empresas a fazer o enterramento de mais ou menos 250 quilômetros de fios da rede aérea de São Paulo. Então, essa informação é fundamental. E em 2023, quando a gente teve outro apagão sob a gestão do Ricardo Nunes, ele falou em uma taxa. Depois ele até voltou atrás, falou que não ia criar taxa para o enterramento da rede elétrica, que a fala dele numa entrevista coletiva tinha sido tirada de contexto, então que ele não ia avaliar, cobrar a taxa dos moradores da cidade para enterrar os cabos. Eu quero te ouvir sobre essa história. Por que não há vontade de se fazer isso sob a gestão do Nunes? Agora ele voltou a ser cobrado a respeito disso. Por que nesse contexto também do Haddad a justiça suspendeu? Enfim, por que a gente não consegue enterrar os cabos na cidade de São Paulo, se seria uma medida efetiva, né, para conseguir evitar esse tipo de coisa? Olha, vamos lembrar que o fato de
fazer redes subterrâneas, elas não estão isentas de falhas. Aqui em Brasília, eu moro em Brasília, aqui tem rede subterrânea em grande parte da cidade, talvez seja a cidade que tenha a maior rede subterrânea do Brasil, e tem falhas no plano piloto, né? Então tem. Inclusive em São Paulo teve há pouco tempo, no centro de São Paulo, uma região onde tem rede subterrânea, houve problemas. E no Rio de Janeiro houve explosões, né? Porque às vezes esses cabos passam ao lado da rede de gás. Então é até perigoso, né? Você misturar energia elétrica com gás. Então, assim, não enterrar, né? Digamos assim, né? Ou seja, criar redes subterrâneas não é a panaceia, não vai resolver todos os problemas. Primeiro ponto. Segundo, é bom? Claro que é bom. Reduz a manutenção? Sim, evidente que reduz a manutenção e a cidade fica mais bonita, né? Acho que isso talvez seja o mais importante, a cidade fica mais bonita. Então, eu acho que todos os municípios deveriam trabalhar com o sentido de fazer esse tipo de trabalho, ao menos nas regiões mais densamente ocupadas, ou pontos turísticos, coisa que o valha. Agora, vamos lembrar, né? O serviço de eletricidade, como eu falei, Gabriel, ele é federal. Então, quem tem que determinar alguma coisa para a empresa de energia elétrica é o governo federal, é a União. Então, a lei, se tem uma lei para obrigar a empresa a fazer rede subterrânea, a lei tem que ser discutida na Câmara dos Deputados, não na Câmara dos Vereadores dos municípios, tá? Então, eu entendo que a Justiça tenha rejeitado esses decretos, essas portarias, porque, de fato, não é competência do município criar obrigações para as distribuidoras. Se o município quiser arcar com o serviço, ótimo, né? O município paga, a distribuidora certamente vai fazer, porque para ela vai até reduzir os custos de manutenção dela. Mas isso custa dinheiro, e eu vou ser sincero para você, é inviável você criar uma rede subterrânea para toda a cidade de São Paulo. Aliás, para qualquer capital do Brasil, aqui em Brasília mesmo, só a região central da cidade, só o plano piloto que tem rede subterrânea. Em todas as outras cidades satélites, a rede é aérea. E é assim que funciona no mundo inteiro. A rede subterrânea é muito mais cara. Então, ela tem a aplicação dela, é muito bom, mas é inviável você colocar isso para todo lugar. Agora, sempre houve árvore, sempre houve chuva, e não acontecia isso. Então, o que eu acho que nós temos que discutir é por que está acontecendo agora essa opinião, a questão de fazer rede subterrânea ela tem muito cara de cortina de fumaça, porque você vai discutindo uma coisa que não vai se resolver nunca vai, quer dizer, não nesse século, de fazer rede subterrânea de toda uma cidade com 10 milhões de habitantes, e enquanto isso a população vai se acostumando com essa situação. Então eu acho que o debate tem que ser trazido do ponto de vista técnico, né? E tecnicamente o que você precisa fazer é garantir que esse tipo de serviço, que existe há mais de 100 anos no mundo, que não está funcionando mais, porque funcionava antes. Antes era melhor, nós estamos piorando a qualidade, mas como assim nós estamos piorando a qualidade de serviço? Se cada dia que passa nós temos equipamentos mais modernos, equipamentos que teoricamente são mais confiáveis, né? Quero muito agradecer sua presença aqui, o Ícaro Chaves, engenheiro elétrico, também ex-conselheiro da Eletronorte, para ajudar a gente a entender todo esse contexto, e a situação continua sendo muito grave. Eu espero que a gente não precise se falar tão cedo, justamente por ter resolvido esse problema o quanto antes, né? Agora a gente tem 3 dias aí, segundo o governo federal, mas acho que a discussão é muito mais profunda do que essa, como a gente começou até aqui. Obrigada, Ícaro, até uma próxima. Eu agradeço e desejo aí minha solidariedade com os paulistanos aí que estão enfrentando situação tão difícil, que a gente consiga resolver esse problema definitivamente. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigada, Ícaro. Lembrando aqui que nessa semana o ICL está de aniversário, a gente está completando 4 anos, e também para celebrar essa data especial com toda a nossa comunidade, a gente preparou aqui na programação algumas aulas, as melhores aulas dos últimos anos, conteúdos originais. Você pode acessar em detalhesicl.com.br, fazer sua assinatura, fortalecer o ICL e se tornar um membro solidário da nossa comunidade para ganhar um pacote de presentes. Olha só, os livros Travessia, do Eduardo Moreira, autografado, também o livro Como Enfrentar o Ódio, do Felipe Neto, tem o boneco cubano do ICL, o baralho do Eduardo Marinho, a pulseira Comunidade ICL, A Coragem é um Ato de Amor, e também o certificado digital de membro solidário. Então fica um mega pacote de presentes para você nesse nosso aniversário. Fica o convite para você poder acessar aqui o Em Detalhes ICL e fazer sua assinatura e poder ganhar todos esses presentes. O aniversário é nosso, mas eu sei que vai ser o presenteado. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Até amanhã.
Fala turma, faltam só 2 dias para o nosso encontro com o Felipe Neto para a gente ouvir a história não contada do maior youtuber do Brasil. Vai ser na quinta-feira às 8 horas da noite. Se você está inscrito, vai chegar no seu e-mail ou no grupo de WhatsApp, se você se inscreveu no grupo de WhatsApp, o link no dia certinho para você assistir o encontro. E se não está inscrito, clica no botão aqui Saiba Mais e não perde essa oportunidade não. Vai ser um encontro incrível e com revelações que são impressionantes. Um abraço e até lá.